última aula, falei para vocês que ia passar rapidinho, não falei? Então vamos lá, vamos lá, sem enrolação. Classificação da dor. Então como é que a gente pode classificar a dor? Então tá lá, se essa dor é uma dor que pela duração o cara tá sentindo de 0 a 6 semanas, nós classificamos como aguda. De 6 a 12 semanas, nós classificamos como subaguda. E se essa dor permanecer de 12 semanas para mais, ou seja, de 3 meses para mais, nós classificamos a dor como crônica. Tudo bem? Então, basicamente, nós temos a classificação por duração, dor aguda e dor crônica. Beleza? Guardem isso. Pega o papel, a caneta e anota isso, hein? Presta atenção no conselho do teacher aqui. Vamos lá. Dor aguda, nós vimos ali, duração até 6 semanas. Sintomas proporcionais com relação a causa e efeito. Você vai pegar uma dor aguda, pensa numa pessoa que acabou de sofrer um entorse de tornozelo. Dificilmente ela vai conseguir, a intensidade de dor vai ficar alta e a capacidade funcional vai ficar bem baixa. Dificilmente ela vai conseguir apoiar o pé ali, se for um entorse brabo mesmo, dificilmente ela consegue apoiar o pé. Então ela tem aquela dor muito intensa e uma capacidade funcional prejudicada. Diferente, muitas vezes, de uma dor crônica, que ela é desproporcional às vezes, tem esse critério de desproporcionalidade. A intensidade de dor às vezes é alta, mas a capacidade funcional do sujeito é boa, é relativamente boa, tá bom? Isso acontece. Comportamento, no caso da dor aguda, a pessoa tende a apresentar um comportamento de medo e evitação, isso é esperado, em virtude da proteção biológica adaptativa, é um comportamento funcional adaptativo. No caso da dor crônica, esse medo e evitação ele acaba sendo excessivo, provavelmente esse é um dos fatores que leva a pessoa a cronificar, e aí nós temos um comportamento mal adaptativo. Tudo bem? Por fim, no exame físico, foi aquilo que eu falei, nós temos limitações proporcionais e eu tenho uma incapacidade esperada, no caso da dor aguda. Já no caso da dor crônica, nós temos desproporção. Tudo bem? Essa pessoa você observa, dor de intensidade alta e uma boa capacidade funcional. Tá joia? Então, feito isso, vamos para o próximo. Agora nós vamos classificar a dor pelo mecanismo predominante. Vamos começar pelo mecanismo nociceptivo. Então, olha só. Essa dor nociceptiva ela apresenta algumas características. Primeiro, ela é uma dor bem localizada. A dor ela é constante, ela é dolorosa e às vezes pulsátil, Às vezes dá uma latejada na região. Então, quando eu tenho essa dor nociceptiva, vamos olhar aqui, Essa escadinha aqui, Esse fluxogramazinho aqui, ó. Então, a gente tem a dor em resposta a uma lesão tecidual real ou estímulo nóxico, tá? Aquele estímulo supralimiar. Ela pode ser somática, e aí se ela é somática, superficial ou profunda. Vamos dar exemplos aqui, uma dor pós-operatória, lesões esportivas, artrite, lombalgia mecânica, enfim. E ela pode ser uma dor nociceptiva visceral, que geralmente leva àquelas áreas de dor referida à distância. Então essa dor referida nada mais é do que uma área de dor à distância, longe, distante do local-alvo. Você anotou isso que eu falei? Se você não anotou, pega a canetinha, volta o vídeo e anota isso aí. Tudo bem? Olha lá, a dica do teacher. Beleza? Vamos para o próximo. E olha que interessante aqui, no caso, frente a uma lesão, fala-se muito dessas substâncias algogênicas, ou também denominada sopa inflamatória. O que eu tenho aqui? Tem duas substânciazinhas que a gente sempre destaca pela aquela característica de amplificar essa neurocondução nociceptiva. Então nós temos ali, temos várias substâncias, ok? Mas, sem dúvida, a substância P e principalmente o glutamato, elas estão relacionadas com essa amplificação ela vai gerar o quê? Ela amplifica essa neurocondução, tudo bem? E ela vai aumentar esse input para o centro.
Lógico que no centro nós já vimos que existem estratégias para frear a entrada, mas essa galera que vai amplificar, que vai gerar esse padrão de sensibilização periférica, sem dúvida nenhuma, o glutamato e a substância P. Elas têm outras funções, mas acaba que em consequência dessas funções nós temos essas alterações desagradáveis, tá bom? Elas vão gerar uma sensibilidade periférica. Assim como, por exemplo, prostaglandina, interleucinas, tá? A serotonina periférica, tá bom? A CGRP, o gene precursor da calcitonina, são substâncias químicas vasodilatadoras, mas elas têm assim você tem, né, as funções biológicas, não é à toa que elas são liberadas, né? Estão relacionadas com a inflamação, mas tem o problema, né? Você tem a consequência disso, tá bom? Vamos lá. Vamos pro próximo. Dor neuropática. Dor neuropática é dor em resposta à lesão primária do sistema nervoso, tá? Seja ele central ou periférica. Lesou a estrutura do sistema nervoso periférico ou central, nós estamos falando de uma dor neuropática, tá? Como exemplo disso, nós temos a neuralgia pós-herpética, neuralgia do trigêmeo, polineuropatia diabética, lombalgia neuropática, tudo bem? Aquela por compressão de raiz nervosa, tá joia? Então olha só os aspectos. Dor percebida como queimação, formigamento ou choque. Não tem função útil. É anormal de difícil diagnóstico e tratamento, principalmente quando cronifica, tá? Pode estar acompanhado de alodinia, parestesia e dor paroxística, que é aquela que aparece do nada. Você está ali sentado, de repente parece que tem alguém com um taser te dá um choque nas costas, tá bom? E a dor nociplástica, para a gente finalizar aqui, é a dor originada de nocicepção alterada, apesar de não ter clara evidência de lesão tecidual, ativando os nociceptores ou doença do sistema somatosensitivo. Esse conceito é novo, tá? De uns 2, 3 anos para cá, e dando alguns exemplos, tá? De condições clínicas que desenvolvem o mecanismo nociplástico, nós temos lá fibromialgia, síndrome do colo irritável, dor lombar inespecífica, disfunção temporomandibular e síndrome da dor complexa regional. Tá? Uma característica interessante é que no caso da dor nociplástica, o paciente ele geralmente apresenta uma dor generalizada que acomete pelo menos 4 a 5 regiões do corpo em pelo menos 3 ou mais quadrantes do corpo. Tá? O lado superior e inferior, esquerdo e direito. Então, só para a gente contextualizar um pouquinho melhor a dor nociplástica, vamos imaginar o seguinte: a pessoa chega, né, e pergunta para você o seguinte: eu posso estar sentindo dor, mesmo sem ter uma estrutura danificada? Porque isso dá nó na cabeça do clínico, né? O clínico subpreparado que não conhece essa parte, esses pormenores da dor, ele vai olhar e vai falar, cara, de acordo com os meus testes, não era para você estar sentindo dor, ou não era para estar sentindo tanta dor, ou eu não entendo por que você está sentindo essa dor de intensidade tão alta e você está se movimentando relativamente bem. Então começa a ficar um pouco nublado, fica confuso. E aí, a resposta para essa pergunta é que sim. Né? Mesmo você não tendo dano tecidual real, você pode ter dor. A gente já viu por que isso acontece, tá? Olha só, então a gente tem aqui, né? Vamos analisar, vamos tentar entender como é que a gente caracteriza essa dor nociplástica, tá? Como é que melhora o nosso entendimento? Dor nociplástica crônica afetando o sistema músculo-esqueleto, critérios clínicos e sistema de classificação. Isso foi publicado na PEN, tudo bem? Então olha só, primeiro critério, a dor tem que estar presente há mais de 3 meses. Então, para a pessoa ter um mecanismo nociplástico, ela tem que estar em condição de dor crônica, tudo bem? Se ela não estiver sentindo dor há mais de 3 meses, não é dor nociplástica, tudo bem? Mas se ela estiver sentindo dor há mais de 3 meses, vamos continuar aqui. A pergunta é, a dor ela é regional, generalizada ou ela é discreta e localizada? Então, ó, dor musculoesquelética é profunda em vez de cutânea e regional. Multifocal ou de distribuição generalizada em vez de discreta. Então, quando a gente percebe, né, se ela não for uma dor regional ou generalizada, provavelmente ela não é nociplástica.
Mas se ela for, a gente tem que analisar agora o seguinte: tem presença de componente nociceptivo, tem presença de componente neuropático, então vamos ver aqui. Ó, se tiver uma dor nociceptiva presente, ela é inteiramente responsável pela dor do paciente? Ela justifica sozinho por si só a dor do paciente? Se sim, ela não é nociplástica. Agora, se não, nós temos que ver se eu tenho um componente neuropático presente e que justifica por si só a dor que o paciente está sentindo. Se sim, ela não é nociplástica. Se não for, eu tenho que agora avaliar fenômenos de hipersensibilidade à dor evocada que estejam presentes. Quais seriam esses fenômenos? Alodinia mecânica estática, alodinia mecânica dinâmica, alodinia por variação de temperatura, quente ou frio, sensações, ou pós-sensações dolorosas relatadas após a avaliação de qualquer uma das alternativas anterior. Então você retirou o estímulo e essa pessoa relata que ainda está sentindo uma dor ou um desconforto sobre a região que você fez a testagem. Se isso estiver ocorrendo, possível dor nociplástica. É possível que o mecanismo seja nociplástico. E ainda você vai continuar investigando a história de hipersensibilidade à dor e comorbidades. Quais seriam essas? Sensibilidade ao toque, sensibilidade à pressão, sensibilidade ao movimento e sensibilidade a calor, a variações de temperatura, calor ou frio. Presença de comorbidades em qualquer um destes, olha só, aumento da sensibilidade ao som, luz ou odores, distúrbio do sono com despertar noturno frequente, fadiga, problemas cognitivos com dificuldade para se concentrar, focar a atenção, distúrbios de memória, entre outros. Quanto mais essas alterações estiverem presentes em uma pessoa crônica, maior a probabilidade do mecanismo ser nociplástico. Beleza? Aqui para vocês verem o vídeo do que é alodinia, falei na primeira aula, estou repetindo isso agora. Então olha só a resposta, ó. Monofilamento de 2 gramas e a pessoa está tendo uma resposta aumentada frente, uma resposta de dor, frente a um estímulo não nóxico sendo aplicado sobre aquela região. Galera, passou muito rápido, tudo bem? Eu espero que vocês aproveitem essas 4 aulinhas. A ideia é facilitar a leitura de vocês daqui para frente, para que vocês também possam focar naquilo que é mais relevante para o estudo e se preparar da melhor maneira para a nossa prova, que vai ser um momento ímpar. Beleza? E espero vocês no dia 24 para fazer essa prova. Legal? Valeu, galera. Até o dia 24. Fui!